Este programa tem o apoio de Cupra, Performance Hybrid Plug-in. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A detenção dos cidadãos portugueses que iam a bordo da flotilha humanitária para Gaza é legal? A nossa expectativa é que tudo se vá processar com grande normalidade e que o retorno destes portugueses possa também acontecer sem nenhum tipo de incidente. É essa a nossa expectativa e tem sido esse o quadro que nos tem sido transmitido também pelas autoridades israelitas. Era esta a expectativa do primeiro-ministro Luís Montenegro, poucas horas depois de 4 portugueses terem sido detidos por Israel, entre eles a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, deputada com mandato suspenso. Iam a bordo da flotilha que tinha por objetivo entregar ajuda humanitária em Gaza. A operação começou na quarta-feira e envolveu a interseção de cerca de 50 embarcações. Também foram detidas pessoas de mais de uma dezena de nacionalidades, entre espanhóis, italianos, turcos, malaios ou tunisinos. Estas detenções são legais? O que acontece agora aos cidadãos portugueses? Vou conversar com Francisco Pereira Coutinho. É especialista em Direito Internacional e professor catedrático na Nova School of Law. Eu sou Luís Soares e esta é a história do dia de sexta-feira, 3 de outubro. Bem-vindo, Francisco. Olá, Luís. Francisco, 4 cidadãos portugueses que faziam parte da flotilha humanitária foram detidos por Israel a caminho de Gaza. De resto, as forças israelitas anunciaram que todos os barcos foram interceptados. Como é que avalia esta atitude de Israel do ponto de vista do direito internacional, Francisco? Bem, realmente era algo que já se estava à espera que isso acontecesse, esta interseção. Israel vem invocar que faz isto ao abrigo do direito que tem de proteger uma zona que que ocupa e na qual existe um conflito armado. Talvez explicar aqui a regra que é invocada pelos membros da flotilha é a regra geral, liberdade de navegação, liberdade de alto mar. Portanto, os navios que navegam no alto mar não podem ser objeto de interseção, a não ser que sejam navios piratas, que não era o caso. Só que há aqui uma regra especial, que é uma regra aplicada quando existem conflitos armados e a potência ocupante, neste caso a Israel, decreta um bloqueio, coisa que Israel fez em 2009. A partir do momento em que há um bloqueio decretado, isso significa que nenhum navio pode entrar nas águas territoriais de Gaza. Há uma exceção à exceção. Qual é que é? Sempre que há uma situação de grave crise humanitária, como acontece em Gaza, é necessário deixar entrar essa ajuda humanitária, que é um dos argumentos que é utilizado pela flotilha. Agora, há aqui uma outra questão, é que Israel, nos últimos dias, disse que se prontificava em entregar a ajuda humanitária. Portanto, a partir desse momento, não há nenhum direito dos membros da flotilha de atracarem em Gaza para serem eles próprios a distribuir a ajuda humanitária. Aliás, como sabe, Luís, Israel não deixa entrar jornalistas, não é? Não deixa entrar membros das Nações Unidas, e, portanto, seguramente também não deixaria entrar os membros da flotilha. E, portanto, à luz do direito internacional, o bloqueio é legal e isso significa que os navios podem ser interceptados, inclusivamente apresados, como aconteceu. Agora, há aqui um outro aspecto. É que isso não é a primeira flotilha que navega em direção a Gaza. Já aconteceu no passado. E em 2010, há precedentes, em 2010, houve uma intercepção que levou, inclusivamente, à morte de vários tripulantes, porque houve uma resistência por parte desses tripulantes, Israel usou a força e houve até um uso da força desproporcionado. Aparentemente, neste caso concreto, não há feridos e, portanto, as coisas ocorreram de forma ordeira, tudo foi organizado e, portanto, toda a gente estava preparada para aquilo que ia acontecer e, portanto, felizmente, não há incidentes a reportar. No sentido daquilo que estava a explicar, Francisco, Israel, na nota que emitiu, diz que nenhum navio conseguiu entrar em zona de combate ativa ou violar o bloqueio naval legal. O que é que isto significa exatamente?
Vamos ver, em teoria não pode haver interseções de navios no alto mar, como eu fiz referência há bocado. Isto só poderia ocorrer nas águas territoriais de Gaza. E as águas territoriais vão até às 12 milhas, não é? Isto ocorreu, creio eu, a 60 milhas. Depois há uma discussão entre as 12 e as 24 milhas, que é a chamada zona contígua, aí o Estado costeiro já pode ter uma intervenção. Isto ocorreu fora dessa área. Ora, o que é que Israel veio dizer? Veio dizer que tinha que intervir fora das águas territoriais de Gaza, porque eram muitos navios, não é? Eu não sei o número certo de navios. Fala-se à volta de 50, sim. Dezenas de navios. Portanto, evidentemente, Israel não tem provavelmente as capacidades operacionais para fazer esta operação toda de uma vez, não é? E, portanto, teve que o fazer a uma certa distância do seu território. E isto é possível justamente para impedir que estes navios entrem na tal zona de conflito, uma zona de guerra. E todos sabemos que há uma guerra em Gaza. Há uma guerra em Gaza já há muito tempo. Israel declarou desde 2009. É uma zona de combate ativo, muito claramente, nos últimos 2 anos. Ninguém discute isso, não é? E, portanto, evidentemente, não é possível entrar em Gaza neste momento. Israel não o deixa e pode fazê-lo à luz do direito internacional humanitário, não é? Na conferência de imprensa que deu, o Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda, garante que a flotilha não entrou em águas israelitas, diz que os barcos entraram em águas marítimas palestinianas e, por isso, considera esta ação ilegal. Concorda com esta asserção, com esta ideia manifestada pelo Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda? Eu creio que a ação só seria ilegal. Reparem, qual é o objetivo da flotilha? O objetivo declarado é entregar ajuda humanitária. Isso é importante porquê? Porque uma vez que há uma crise humanitária em Gaza, o Estado, a potência ocupante, neste caso Israel, tem que deixar entrar essa ajuda humanitária. Ou então tem que fazer aquilo que Israel fez, que é oferecer-se para entregar a ajuda humanitária. Foi dito à flotilha que podia aportar num posto israelita e depois a ajuda seria distribuída por Israel. Ora, estando a questão humanitária resolvida, então Fábio Figueiredo não tem razão. Porque há um bloqueio, o bloqueio é legal. Aliás, as próprias Nações Unidas há um relatório que é feito na altura do incidente de 2010, o relatório de 2011, onde é o relatório Palmer, onde se diz exatamente isso. Israel declarou a existência de uma zona de conflito armado, decretou um bloqueio e, a partir daquele momento, pode impedir a entrada de navios nas suas águas territoriais. E pode fazê-lo no alto mar, justamente para impedir que eles cheguem. Porque se nós estivéssemos à espera que os navios chegassem às 24 ou às 12 milhas, poderia ser impossível à Marinha de Guerra de Israel conseguir conter 50 embarcações. Aliás, nós vimos isso, não é? Há uma embarcação, houve embarcações que demoraram horas a serem interceptadas e apresadas. Portanto, esta provavelmente terá sido a decisão operacional de Israel para conseguir justamente impedir que estes navios chegassem a Gaza. E aparentemente tem respaldo jurídico para o fazer. Mas, Francisco, faz aqui alguma diferença o facto de Fábio Figueiredo diferenciar águas israelitas de águas palestinianas? Não justamente por essa razão. Faria em geral e abstrato. De facto, no alto mar, como eu referi no início desta nossa conversa, há uma liberdade de navegação. Os navios não podem ser interceptados ou capturados. Não podem, exceto se forem navios piratas. É uma circunstância que não se aplicava neste caso. Só que, de facto, temos aqui uma regra especial. É que estes navios estavam a navegar em direção a Gaza. Ora, Israel decretou um bloqueio sobre Gaza. E, portanto, tinha legitimidade para impedir os navios de entrarem nas águas territoriais de Gaza. E, à luz do direito internacional, isto significa que pode, excepcionalmente, e este é um ponto muito importante, isto é uma regra especial, excepcionalmente pode fazer isto justamente porque o objetivo declarado destes navios era entrar em Gaza. É verdade, iam entrar em Gaza para distribuir a ajuda humanitária, mas Israel disse que faria isso por eles, porque não havia necessidade de eles fazerem isto diretamente. E, portanto, eu acho que nesse caso concreto, eu tenho sido muito crítico à atuação de Israel no plano do direito internacional e eu creio que existem bons argumentos por parte do governo de Israel para, de facto, justificar esta ação, especialmente nos tempos em que ocorreu. Porque o meu problema aqui era aquilo que ocorreu em 2010, ou seja, que tipo de intervenção ocorreria ontem à noite. Como é que estes barcos foram interceptados, que tipo de meios foram utilizados. Há notícias que foram utilizados canhões de água, mas não foi utilizado fogo real, não houve feridos, não é? Portanto, esta questão da proporcionalidade era aquela que eu queria ver e aparentemente não há indicações de que tenha existido um uso excessivo da força. Essa poderia ser outra questão. E há aqui um outro aspecto. Estas pessoas agora estão detidas em Israel
e há todas as indicações que o Estado israelita vai procurar deportá-las o mais depressa possível. Também no interesse das próprias, imagino, e portanto não fará destes membros da flotilha nenhum exemplo para o futuro, enfim, detendo-os ou mesmo iniciando procedimentos criminais contra eles à luz do direito israelita, e tudo isso em princípio não vai acontecer. A própria Greta Thunberg já tinha tentado entrar em Gaza há uns tempos, e eu creio que em menos de 24 horas já estava a caminho da Suécia. Portanto, é muito provável que o governo de Israel tenha todo o interesse em que os membros da flotilha regressem a casa o mais depressa possível. E, portanto, dentro do contexto, dentro de tanta coisa que podia correr mal, vamos ser francos, tudo acaba relativamente bem, não é? Já vamos perceber melhor e continuar a falar do que é que vai acontecer aos cidadãos portugueses detidos. Vamos já voltar à conversa com Francisco. Vamos por agora fazer uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com Francisco Pereira Coutinho. Francisco, já falou um pouco do que é que pode acontecer agora com os cidadãos detidos. O ministro português dos Negócios Estrangeiros disse estar confiante de que não existe o risco do regresso deles não correr bem. Há alguma coisa aqui que possa correr mal no meio de todo este processo? Isto não vai acontecer, não é? Mas o que eventualmente poderia correr mal é algum dos membros da flotilha querer ficar em Israel, portanto, no fundo, vir impugnar a decisão de deportação administrativa automática do governo israelita. Portanto, e pedir a um tribunal que não quer ser deportado. Eu creio que isso não vai acontecer. E, portanto, o que provavelmente vai acontecer é que em muito poucas horas, estamos a falar amanhã, depois da manhã, rapidamente serão enviados para os seus países de origem. Foi isso que aconteceu com a Greta Thunberg, e foi isso que aconteceu também com as pessoas que participaram nas flotilhas anteriores. E há aqui um outro aspecto, que é, repare, a flotilha saiu no final de agosto, não é? E chegou a Gaza, ou perto de Gaza, já em outubro. E, portanto, houve imenso tempo para o governo dos negócios estrangeiros dos diferentes Estados e o de Israel se coordenarem, porque é muita gente, não é? Estamos a falar de centenas de pessoas, para que este processo ocorra de forma ordeira e rápida, porque Israel não tem interesse nenhum que isto continue a ser discutido nos mídias. E qual é exatamente, Francisco, de uma forma resumida, claro, esse procedimento para a deportação destes cidadãos? Bem, isso são regras internas israelitas, que eu não domino. Certo. Mas, enfim, eu posso imaginar que seja um simples procedimento administrativo de expulsão automática que não passa sequer por um tribunal. Era aquilo que eu estava a referir há bocado. Portanto, será mais uma questão administrativa? Sim, eu creio que muitas das pessoas que nos ouvem, os nossos ouvintes, já passaram pelo aeroporto e terão, possivelmente, infelizmente, chegar à zona dos passaportes e não conseguem entrar e têm que voltar no mesmo voo para casa. Portanto, será um procedimento muito expedito, administrativo, que permitirá que estas pessoas regressem rapidamente aos seus países de origem. Aqui uma nota. É verdade que estavam presentes, por exemplo, no caso português, Mariana Mortágua. Era isso que eu ia perguntar, que é uma deputada com mandato suspenso. Isso muda alguma coisa? O facto de ter mandato suspenso significa que já não é deputada, mas mesmo que não estivesse... Mas há lá muitos deputados italianos e podia-se colocar a questão de serem membros, ser titulares de órgãos de soberania, mas a circunstância é que isso não nos dá nenhuma imunidade diplomática em concreto. Portanto, tem muita visibilidade política, mas não tem um estatuto jurídico especial, como tem, por exemplo, os diplomatas acreditados em Israel. Basta, se Mariana Mortágua fosse na flotilha, numa missão oficial da Assembleia da República aceita pelo Parlamento de Israel, seria diferente, iria numa missão especial. Só que manifestamente não é o caso, Luís. Não é? Ela ia, inclusivamente, suspender o mandato, não era o caso. Tendo em conta, Francisco, que estamos a falar de cidadãos de vários países, podemos vir a ter aqui algum mecanismo de cooperação entre os vários países para ajudar no regresso destes cidadãos? Cada país terá que tratar por si mesmo? Como é que isto depois pode acontecer mais à frente, quando houver essa decisão de deportar estas pessoas? Israel já disse que ia fazer isso, ou senão eu creio que já pré-anunciaram. Tudo isto já estava preparadíssimo. Mas tem razão, geralmente neste tipo de situações, depois há uma coordenação entre os Estados para que os cidadãos sejam reconduzidos aos seus países de origem. Muito provavelmente haverá aqui mecanismos de coordenação entre os países da União Europeia para que um Estado assuma sozinho as despesas e a operação logística, aliás. As despesas depois serão partilhadas, seguramente. A operação logística que permitirá que essas pessoas regressem aos seus países de origem. É geralmente isso que acontece. Mas nós, isto não é uma situação muito diferente daquela que acontece, por exemplo, quando há uma catástrofe, um terremoto, em que
os Estados procuram mobilizar-se para prestar auxílio aos seus nacionais. Aliás, o Estado português disse exatamente que iria prestar apoio diplomático e consular aos portugueses que estão neste momento detidos. E passará muito por aí esse apoio, pelo apoio consular? Sim, estava tudo preparado. Geralmente o problema ocorre quando nós estamos de férias e o nosso consulado não sabe que nós estamos naquele país, não é? E, portanto, temos de ser notificados. Aqui toda a gente já sabia, até sabia a hora que chegava e, portanto, a nossa missão diplomática em Tel Aviv estaria seguramente preparadíssima para dar início aos procedimentos que geralmente se utilizam neste tipo de circunstâncias, ainda por cima com este tipo de visibilidade. É evidente que nada pode correr mal, porque é a própria imagem do Estado português que está aqui em causa. Ouvimos já o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro-Ministro, a falar. No fundo, esta discussão mostra bem o sucesso que esta flotilha teve, porque, vamos ser francos, o objetivo nunca foi resolver o problema da fome em Gaza, não é? Porque a ajuda humanitária que levavam nos navios, assim, seria uma gota no oceano. O objetivo seria justamente dar maior visibilidade para o problema. Não que o problema precise de muita visibilidade, não temos falado sobre outra coisa nas relações internacionais, juntamente com a crise da Ucrânia nos últimos 2 anos. Mas ainda assim, enfim, neste momento está no topo da agenda mediática e, portanto, a missão foi bem sucedida e, felizmente, não houve feridos, nem mortes lamentadas. Uma última pergunta, Francisco, olhando para as consequências também daquilo que aconteceu e do que poderá acontecer a nível diplomático. Paulo Rangel negou que a situação possa colocar em causa a relação com Israel. Outros países, como foi o caso de Espanha, convocou a encarregada de negócios em Madrid. Que efeitos pode ter este momento nas relações dos vários países com Israel? Eu creio que não muda nada de substancial. Aliás, aquilo que poderá mudar de substancial está relacionado com o plano de paz de Trump, em que realmente os países ocidentais vieram dar apoio àquele plano de paz, os países árabes, inclusivamente muita pressão sobre o Hamas, e portanto isso poderá baixar bastante a temperatura em Gaza. Agora, esta situação em concreto, tendo em conta a forma como ela decorreu e não ter ocorrido nenhum incidente e tudo estar orquestrado e a correr de acordo com aquilo que estava planeado, significa que isso não vai levar a um deteriorar das relações entre os Estados e Israel. Falou do exemplo espanhol. A Espanha, neste momento, está a um passo de quase cortar relações diplomáticas com Israel e, portanto, qualquer incidente é aproveitado para chamar a atenção para a discordância de fundo que existe neste momento entre Madrid e Tel Aviv. E o próprio governo espanhol tem liderado a contestação ao governo de Tel Aviv, pelo menos na Europa. E, portanto, isto não surpreende que sejam aqueles que são mais enfáticos. Aliás, inclusivamente enviaram navios de guerra, juntamente com os italianos, a certa altura, para proteger a flotilha. Portanto, tiveram aqui uma intervenção muito direta neste assunto e, portanto, é natural que levem até ao fim a sua manifestação de desacordo em relação a Israel. Não especificamente à forma como trataram a flotilha hoje, mas em relação à situação em Gaza em geral. Obrigado, Francisco. Obrigado, Luís. Francisco Pereira Coutinho é especialista em Direito Internacional e professor catedrático na Nova School of Law. Nesta História do Dia, deixo também 3 coisas a ter em conta esta sexta-feira. A Direção-Geral de Saúde assinala os 60 anos do Programa Nacional de Vacinação. A cerimónia decorre na Fundação António Champalimau e conta com a presença da Diretora-Geral Rita Sá Machado. Vai ser apresentado o Livro Azul de Vacinas e vai discutir-se a estratégia e o futuro da vacinação. São hoje conhecidos os convocados de Roberto Martínez para os 2 próximos jogos de qualificação da Seleção Portuguesa de Futebol. Jogos frente à República da Irlanda e à Hungria. E até 31 de outubro é possível petiscar em Penafiel. É a 6ª edição do concurso gastronómico promovido pela Associação Empresarial Local para valorizar e promover os espaços de restauração. O Petiscando em Penafiel conta com 15 estabelecimentos participantes que vão apresentar petiscos e especialidades que conjugam a tradição dos sabores locais com a inovação gastronómica. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. O som que escutámos no início do programa foi retirado da RTP. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Bom fim de semana. Este programa tem o apoio de Cupra, Performance Hybrid Plug-in. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude,
potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso atestar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.